Olá, amigos do Gabarito Enem. Nós estamos agora aqui para a continuidade das nossas aulas de termologia. Nesse momento, vamos analisar o assunto mudanças de fase ou mudanças de estado físico. É um assunto que, de certa forma, tem sido razoavelmente explorado nas provas do Enem e nós pretendemos aqui chamar a atenção para os principais detalhes e aspectos do assunto. Bom, nós começamos dando destaque aos três principais estados físicos existentes na natureza: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Mas seria interessante nós começarmos pela discussão em torno do que determina o estado físico das substâncias. O que faz com que, ora, ela se apresente em estado sólido, em estado gasoso? Então, nós começamos aqui informando no nosso texto que na natureza as substâncias podem se apresentar basicamente nesses três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E o fator determinante para o estado físico é a forma como estão organizados os átomos ou moléculas formadores daquela substância. No estado sólido, há uma forte ligação entre os átomos, eles vibram em torno de posições médias, praticamente não se afastam, de maneira que isso confere à substância na fase sólida uma forma constante, ela não muda de forma. Se ela tem a forma de um cubo, ela permanece com a forma de um cubo. Se tem a forma de uma esfera, se mantém com a forma de uma esfera, né? E o seu volume também é constante, também se mantém fixo. Então, a forte ligação entre os átomos é que determina essas características na fase sólida. Já a fase líquida é aquela em que os átomos se apresentam um pouco mais separados, um pouco mais distantes uns dos outros. As ligações entre esses átomos já não são tão intensas como no caso sólido. Essa maior liberdade de movimentação na fase líquida faz com que o líquido mude facilmente de forma. De tal maneira que se você coloca o líquido num jarro, ele admite o formato daquele jarro. Se você coloca num balde, ele fica com o formato daquele balde. Quer dizer, as moléculas se movem de maneira que a forma do líquido muda de acordo com o recipiente que o armazena. Agora, como ainda há um certo grau de ligação entre essas moléculas, o volume do líquido, este é fixo, este não se modifica. Se você tem 1 litro de líquido num jarro e transfere para um balde, a forma irá mudar. Ele vai passar da forma do jarro para a forma do balde. No entanto, o volume vai permanecer o mesmo. Se era 1 litro no jarro, continua sendo 1 litro lá no balde. Então, o sólido, ele tem forma e volume fixos. O líquido tem forma variável e volume fixo. Já no estado gasoso, as ligações entre os átomos, entre as moléculas, são bem mais fracas, bem menos intensas. Isso permite que o gás tenha nos seus átomos uma grande liberdade de movimentação, fazendo com que ele modifique tanto de forma quanto de volume com muita facilidade. Um gás pode se expandir bastante, pode se comprimir bastante, porque há essa grande liberdade de movimentação, características que não são observadas nas fases líquidas e sólidas. Então, gostaria que ficasse claro desde já que, basicamente, o que determina o estado físico da substância é a maneira como os seus átomos estão agregados, organizados, definindo esses três estados físicos principais. Bom, uma substância pode passar de uma fase para outra, de um estado físico para outro? Sim, claro. E essas mudanças de fase, elas recebem denominações. A passagem da fase sólida para a fase líquida, ela é chamada de fusão. O gelo derretendo é um exemplo tradicional de fusão. Já o retorno da fase líquida para a fase sólida, nós chamamos de solidificação. A água congelando é um processo, né, de solidificação.
A passagem da fase líquida para a fase gasosa, esta é chamada tecnicamente de vaporização. Vaporização é a passagem da fase líquida para a fase gasosa. Agora, dependendo de como se dê este processo, ela poderá vir a receber 3 classificações especiais que vamos discutir um pouquinho à frente. Ela poderá ser chamada de ebulição, de evaporação ou de calefação. Nós vamos procurar, então, fazer já as distinções, né, entre esses 3 processos. O retorno da fase gasosa para a fase líquida, aí nós chamamos de condensação, podendo também ser chamado de liquefação. Retorno da fase gasosa para a fase líquida. Existe a possibilidade da substância passar diretamente da fase sólida para a fase gasosa ou vice-versa, sem passar pela fase líquida. E aí, este processo ele é chamado de sublimação. Sublimação é, portanto, a passagem da fase sólida para a fase gasosa ou vice-versa, da gasosa para a sólida, sem que a substância passe pela fase líquida. Alguns autores, alguns livros, chamam esse retorno da fase gasosa para a fase sólida, sem passar pela fase líquida, de ressublimação. Mas é indiferente usar o termo sublimação ou ressublimação. E o que eu poderia apresentar aqui como exemplo concreto de um processo de sublimação? Eu poderia citar o caso do gelo seco, o CO2. Você dispõe daquela peça sólida e você observa que, estando à temperatura ambiente, dele se desprende continuamente um vapor, quer dizer, ele passa então da fase sólida para a gasosa, sem passar pela fase líquida. As mudanças de fase são processos que, evidentemente, envolvem energia. Uma substância, para mudar de estado físico, normalmente necessita receber calor, receber energia em forma de calor, ou perder energia em forma de calor. E essa energia, ela utiliza para reagrupar, para juntar os seus átomos, ou para provocar a separação desses átomos. Quando eu tenho as mudanças de fase neste sentido, ou seja, da esquerda para a direita, nós temos processos em que há necessidade da substância ganhar energia para promover uma separação molecular. Na fase sólida, os átomos estão bastante unidos. Na fase líquida, eles estarão mais separados. Então, é necessário que a substância receba energia em forma de calor para promover essa separação. Idem da fase líquida para a fase gasosa. Já no processo inverso, ao retornar da fase gasosa para a líquida ou da líquida para a sólida, eu vou precisar juntar mais os átomos, né, as moléculas. E dessa maneira, eu vou então liberar energia que mantinha esses átomos ou essas moléculas mais afastados uns dos outros. Portanto, no sentido do sólido para o líquido para o gasoso, ocorre mudança de fase com ganho de calor. No sentido de gasoso para líquido para sólido, ocorre mudança de fase com perda de calor por parte da substância. As mudanças de fase apresentam uma série de propriedades que vale a pena serem destacadas aqui, por conta exatamente de tudo aquilo que poderá vir ser abordado nas provas. A fusão, conforme dissemos, é a passagem da fase sólida para a fase líquida. Existem substâncias que passam diretamente da fase sólida para a fase líquida, mas existem aquelas que, antes de se tornarem líquidas, ficam meio que pastosas. Por exemplo, imagine um tablete de margarina retirado de um congelador. Ele está inicialmente sólido. Se ele for exposto ao ambiente, irá receber calor do ambiente e, antes de ficar completamente líquido, vai passar por uma condição meio que de pastosa. Então, nós dizemos que substâncias como essas sofrem fusão pastosa. Aquelas que não passam por essa situação, né, por esse estado pastoso, nós dizemos que sofrem
fusão cristalina. A maioria das substâncias, quando sofrem fusão, aumentam de volume. A água constitui uma situação especial. Ela representa uma exceção. Ela diminui. A água, quando passa da fase sólida para a fase líquida, ela diminui de volume. Então vamos raciocinar ao contrário. Se de sólido para líquido, quando ela funde, ela diminui o volume, quando ela é líquida e vai para a fase sólida, quer dizer, ao solidificar, o que acontece? Aumenta o volume. Veja, de líquido para sólido, ela aumenta o volume. Então, se eu esqueço uma garrafa com água, com refrigerante, num congelador, muito provavelmente essa garrafa vai acabar estourando. Por quê? Se ela estiver completamente cheia e eu esquecer lá no congelador, quando ela passar da fase líquida para a fase sólida, o volume vai aumentar, o recipiente muito provavelmente não vai suportar aquele aumento de volume e haverá, no caso, a ruptura da garrafa, o vidro acaba estourando. Ocorre muitas das vezes o mesmo com garrafa PET, exatamente por conta disso. Bom, conforme dissemos ainda agora, a vaporização é a passagem da fase líquida para a fase gasosa. Esse processo ele pode vir a receber 3 classificações. Pode ser chamada de vaporização, de ebulição ou de calefação. Mas o que determina esta diferença? Esta nomenclatura caracteriza as seguintes situações. Por exemplo, nesta figura central, eu tenho aqui um recipiente que foi levado ao fogo. Eu tenho aqui a chama de um fogão. Nós percebemos que já há ali uma movimentação do líquido, a formação de bolhas, né? O vapor se desprendendo. Este processo em que há movimentação do líquido, existe uma temperatura definida para ocorrer, ele é chamado tecnicamente de ebulição. Então, a ebulição tem como características: 1, a movimentação do líquido no recipiente onde está ocorrendo a ebulição. 2, eu tenho formação de bolhas. 3, eu tenho uma temperatura definida para que esse processo ocorra. Por exemplo, ao nível do mar, onde a pressão é normal, a ebulição da água se dá a uma temperatura de 100 graus. Mas a pressão é um fator que influencia o processo de ebulição e nós iremos discutir já na próxima tela essa questão aí da influência da pressão no ponto de ebulição das substâncias. Por hora nós estamos tentando identificar as diferenças entre ebulição, que é o primeiro processo, evaporação, que é o processo aqui mencionado na figura. A evaporação se difere da ebulição. Por exemplo, não há uma temperatura fixa para que a evaporação ocorra. Se você jogar água no chão de um ambiente, deixar aquela água lá, seja um dia frio ou quente, não importa, aquela água vai lentamente evaporando. Algum tempo depois ela estará seca, ela não vai se encontrar mais naquele ambiente. Então a evaporação não tem uma temperatura definida para ocorrer, como é o caso da ebulição. Ela se dá a qualquer temperatura. É evidente que quanto mais quente estiver o ambiente, maior será essa velocidade de evaporação. Uma segunda diferença importante é que na ebulição há toda aquela movimentação da massa líquida, de maneira que todo aquele líquido vai passando para a fase gasosa. Na evaporação, as moléculas da superfície do líquido é que vão escapando lentamente para a fase gasosa. Então a evaporação é um processo que ocorre essencialmente na superfície do líquido. Já a calefação é aquela vaporização muito rápida que ocorre em superfícies muito quentes. Se eu tenho ali uma chapa dessas de aquecer pão, preparar sanduíche e tal, se ela estiver bem aquecida e eu largar uma gotinha d'água, por exemplo, muitas vezes ela não chega nem a tocar na chapa. O próprio ambiente ali já está tão aquecido que durante a queda ela já vaporiza muito rapidamente e esse processo eu dou o nome de calefação. Eu tenho aqui
Situações típicas da evaporação. Roupas estendidas no varal. Qual é a razão de se estender as roupas? Ora, nós vimos que a evaporação se dá na superfície do líquido. Quanto maior for a superfície exposta, maior, evidentemente, será a taxa de evaporação. Então, se a pretensão é que a água acumulada no tecido que acabou de ser lavado evapore para secar o tecido, quanto maior for a área de exposição, evidentemente que mais rapidamente essa água irá evaporar. Se houver vento no ambiente, o vento é um fator que também facilita esse processo de evaporação. Você observa que existem alguns secadores de mãos, principalmente em banheiros de shopping ou coisas do gênero, em que você aciona um botão e sai ali um ar quente. Você coloca as mãos sobre aquele ar quente e esse vento que vem sobre as suas mãos ajuda nesse processo de evaporação, facilita aquela evaporação e seca mais rapidamente as suas mãos. A evaporação é um processo que faz parte aí do chamado ciclo da água, né, que é importantíssimo para a manutenção na vida da Terra. Nós sabemos que nas superfícies dos oceanos, dos rios, dos lagos, nós estamos tendo continuamente um processo de evaporação. Esse vapor se acumula na atmosfera e, algum tempo depois, ele condensa, retornando aqui ao nosso planeta em forma de chuvas. Inclusive, numa edição do Enem, há alguns anos atrás, houve uma pergunta até bastante interessante nesse sentido, em que o autor dizia lá no texto que os rios jogam bilhões e bilhões de litros de água por hora nos oceanos no mundo inteiro. Por exemplo, o rio Amazonas sozinho deságua lá no Oceano Atlântico, jogando bilhões de litros por hora. E, no entanto, o volume dos oceanos permanece estabilizado. Ora, se eu tenho os rios jogando bilhões e bilhões de litros d'água todos os dias nos oceanos, por que não há a subida do nível dos oceanos? Essa era a pergunta realizada nessa edição do Enem. Evidentemente que a resposta está associada ao fenômeno da evaporação. Nós sabemos que aproximadamente 3/4 da superfície do nosso planeta é ocupada pelos oceanos. Então eu tenho uma imensa área de evaporação. A quantidade de água que entra, principalmente vinda dos rios, para os oceanos é muito grande, mas a que sai por evaporação também é muito grande. De maneira que há um equilíbrio entre saída e entrada, o que mantém essa regularidade no nível dos oceanos. O processo da ebulição, conforme nós dissemos, é um processo em que eu tenho movimentação do líquido, eu tenho uma temperatura certa para ocorrer. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma chaleira comum, utilizada aí no dia a dia das pessoas, tanto para a produção de chá como para a produção de café, onde, se eu coloco essa água para ferver numa cidade ao nível do mar, essa água vai ferver na faixa dos 100 graus Celsius, porque é a temperatura de ebulição para a água sob pressão normal. No entanto, é muito utilizada no dia a dia aí das pessoas as chamadas panelas de pressão. São panelas que criam um ambiente totalmente lacrado, de maneira que à medida que a água vai sendo aquecida, vai liberando vapor. No entanto, esses vapores vão ficando aprisionados no interior da panela. O aumento de vapor, da presença de vapor ali, faz com que aumente também a temperatura de ebulição da água. Ela vai necessitando de uma temperatura cada vez maior para entrar num processo de ebulição. De maneira que nessas panelas de pressão que são utilizadas no dia a dia nas nossas casas, a água entra em ebulição, quer dizer, ela começa a ferver numa faixa entre 120 e 130 graus Celsius, aproximadamente. Vejam que isto faz uma diferença na hora do cozimento dos alimentos. Numa panela comum, a água ferve a 100 graus. Então, a água vai cozinhando os alimentos a 100 graus.
Numa panela de pressão, a água lá dentro existente vai cozinhando os alimentos, o feijão, a carne, seja o que for, a 120, 130 graus. Ora, como dentro da panela de pressão eu tenho uma temperatura maior, cerca de 20 a 30% maior do que numa panela comum, é evidente que o cozimento se dará de uma forma mais rápida. Então daí as pessoas preferirem, principalmente para aqueles materiais que exigem um tempo maior de cozimento, o uso da panela de pressão, que irá, evidentemente, agilizar esse processo. Na figura, nós representamos ali, de uma forma lúdica, a água sofrendo um processo de ebulição, imaginando que essa água foi esquecida num recipiente, num fogão com a chama acesa. Algum tempo depois ela integralmente terá virado vapor, né? Ela vai se vaporizar por completo. Bom, essa tabela procura mostrar de que maneira a pressão influencia a temperatura de ebulição da água. Antes eu gostaria de destacar exatamente por que há esta influência da pressão no ponto de ebulição. Nós sabemos que a ebulição é o escape da fase líquida para a fase gasosa. Portanto, as moléculas precisam escapar do líquido passando para a fase gasosa. Quanto mais pressão houver sobre o líquido, mais dificilmente esse processo irá ocorrer. Daí, na medida em que eu aumento a pressão sobre o líquido, eu aumento também a sua temperatura de ebulição. Eu necessito de mais energia para realizar esse escape molecular. A pressão atmosférica, por seu lado, ela varia com a altitude. A cidade de Santos, por exemplo, está localizada ao nível do mar. Nós temos aqui pressão de 1 atmosfera, por essa razão, na cidade de Santos, como na cidade do Rio de Janeiro ou em várias outras cidades litorâneas, a água ferve na faixa dos 100 graus. São Paulo, que já se encontra numa altitude mais elevada, o gráfico aqui indica cerca de 750 metros, em média, de altitude para a cidade de São Paulo. Observem, lá há menos ar exercendo pressão. Menos pressão, menor temperatura de ebulição. A água ferve mais facilmente. Em Brasília, que já se encontra a cerca de 1.100 metros de altitude, observem, eu tenho uma temperatura de ebulição um pouco menor ainda. Chegando, por exemplo, olha, a cidade de La Paz, na Bolívia, a 3.600 metros de altitude, onde a temperatura de ebulição está na faixa aí dos 87 graus Celsius. Portanto, quanto maior a pressão sobre o líquido, é o que ocorre dentro das panelas de pressão, maior a temperatura de ebulição e vice-versa, né? Então esse é um fator importante a ser destacado. A calefação, conforme dissemos, é aquela vaporização muito rápida que ocorre em superfície muito quente, e a sublimação, e eu represento aqui através do gelo seco, olha lá, é a passagem direta da fase sólida para a fase gasosa sem que a substância passe pela fase líquida. Dissemos aqui que as substâncias, ao mudar de fase, precisam ganhar ou liberar energia para juntar ou afastar mais suas moléculas, né? Para se reorganizar estruturalmente. É possível medir a quantidade de calor, a quantidade de energia que ela precisa ganhar ou perder durante uma mudança de fase? Sim. E para isso, nós dispomos dessa expressão especial, Q igual a ml. Havíamos aprendido anteriormente uma outra expressão para medir a quantidade de calor que uma substância ganha ou perde quando a sua temperatura se eleva ou se reduz. A expressão tinha o formato m, c, delta θ. Lembrando que é a quantidade de calor que a substância ganha ou perde, m a sua massa, c o calor específico da substância em questão e delta θ a variação de temperatura promovida pela quantidade de calor que ela ganhou ou perdeu. Ocorre que nos processos de mudança de fase, todo aquele calor, toda aquela energia que a substância ganha ou perde é usada exclusivamente na reorganização molecular.
essa energia não é usada para aumentar ou diminuir a vibração molecular. Portanto, essa energia não modifica a temperatura da substância. Durante a mudança de fase, a temperatura da substância permanece estabilizada. O grau de agitação molecular não se altera. Repito, a energia usada na mudança de fase é usada exclusivamente para promover uma nova reorganização molecular, aproximar mais ou afastar mais os átomos ou moléculas. De maneira que, como não existe variação de temperatura numa mudança de fase, nós ficamos impossibilitados de fazer uso dessa expressão nos processos onde ocorra a mudança de fase. Portanto, para medir a quantidade de calor que uma substância precisa ganhar ou perder durante uma mudança de fase, fazemos uso da expressão ml, onde m continua simbolizando massa da substância e L é uma característica chamada calor latente. Normalmente, o valor do calor latente, quando é necessário fazer uso da expressão, ele é fornecido ao candidato no corpo da questão, no enunciado da questão. Para que você entenda o significado do calor latente, por exemplo, para a substância água, que é uma das que nós mais utilizamos aí nos nossos problemas, o valor do calor latente no processo de fusão, ele vale 80 calorias por grama. Esse é um valor bem aproximado do valor real. Qual é o significado dessa informação? Isso está me dizendo que cada 1 grama de água, ou melhor, cada 1 grama de gelo, para se tornar água, para passar para a fase líquida, para sofrer fusão, precisa de 80 calorias. Se 1 grama de gelo precisa de 80 calorias, 2 gramas de gelo precisam receber 160 calorias, 3 gramas, 240 e assim sucessivamente. Então o calor latente informa quanto de calor, quanto de energia a substância precisa ganhar para sofrer a fusão. Daí, nós informamos que o calor latente de fusão é mais 80 calorias por grama, porque ela está ganhando esse calor. No entanto, se eu tenho 1 grama de gelo, e quero que esse gelo vire água, ele precisa ganhar 80 calorias. Mas e se eu tenho 1 grama de água e quero que ela volte a ser gelo? Ora, nesse caso ela precisa perder calor para voltar à condição de gelo, ao estado sólido. Se 1 grama de gelo tem que ganhar 80 calorias para virar água, 1 grama de água para voltar a ser gelo precisa perder 80 calorias. Então, o calor latente de solidificação é igual ao calor latente de fusão. Como na solidificação ela precisa perder calor, esse número é menos 80 calorias por grama. Então, o calor latente de fusão é igual ao de solidificação, com a diferença de que na fusão ele é positivo, porque caracteriza ganho de calor, na solidificação ele é negativo, porque caracteriza perda de calor. O mesmo se dá com os processos de vaporização, que é a passagem da fase líquida para a fase gasosa, com o retorno de gasoso para líquido, que é a condensação ou a liquefação. Então nós dizemos que o calor latente de vaporização é igual ao de condensação, e um vale mais 500, o outro vale menos 540 calorias por grama. Então ali eu estou informando que 1 grama de água para virar vapor, para vaporizar, precisa ganhar 540 calorias. Ou cada 1 grama de vapor para condensar, para voltar a ser água, precisa perder 540 calorias. Mas não se preocupe, não há necessidade que você fique memorizando esses valores. Nas edições anteriores do Enem, sempre que foi necessário, eles informaram esses valores para que o candidato pudesse fazer uso. Portanto, essa expressão permite que eu meça a quantidade total de calor, de energia,
que a substância precisa ganhar ou perder exclusivamente para mudar de fase. Bem, nós temos aqui, nessa ilustração, um gráfico que seria bastante interessante de ser acompanhado por você. Eu tenho gelo a menos 5 graus, então no eixo vertical aqui, eu tenho informações sobre temperatura. No eixo horizontal do meu gráfico, eu tenho informações sobre a quantidade de calor que ele vai receber. Esse gelo inicialmente a menos 5 graus, ganhou calor e com isso a sua temperatura foi subindo até chegar em zero. A partir do zero, se ele continua ganhando calor, a temperatura não sobe mais. E aí começa a ocorrer um processo de mudança de fase. Ele está ganhando calor, no entanto a temperatura está constante no 0 graus. É o gelo derretendo. Aqui eu tenho o processo de fusão da substância. Depois que todo o gelo virou água, aí sim, como a água, olha lá, a temperatura vai subindo se ele continuar ganhando calor. Até chegar a um máximo de quanto? De 100 graus, onde viria um novo processo de mudança de fase. Então nós tivemos gelo a menos 5, ganhou calor, subiu até zero, continuou ganhando calor, a temperatura ficou estável, ele foi mudando de fase, terminou a mudança de fase, ele continuou ganhando calor, a temperatura foi subindo, já lá na fase líquida. O gráfico que nós temos na próxima figura dá essa visão de uma maneira bem completa. Aqui é o gelo, ele está em estado sólido, está ganhando calor, a temperatura está subindo. Aqui é o momento em que o gelo está se convertendo em água, está havendo a mudança de fase. Observe que durante a mudança de fase a temperatura fica constante, estabilizada. Depois que ele se transformou em água, ele é só líquido. Se ele continua ganhando calor, a temperatura sobe, vai subindo, até chegar ao máximo de 100 graus, considerando o nível do mar. Nesse momento, quando chega a 100 graus, a água começa a virar vapor. Eu tenho um processo de vaporização, água a 100 graus vira vapor a 100 graus, então a temperatura fica estabilizada ali. De novo, ó, a mudança de fase. Imaginando que secou, não tem mais água, toda a água virou vapor. Daqui em diante, a temperatura do vapor vai subindo à medida que vai ganhando calor. Então observem que eu tenho aqui os 3 estados físicos, sólido, líquido, gasoso, tenho aqui as mudanças de fase. Observem que aqui eu tenho temperatura variando, né? Ele está aumentando a temperatura. Durante a mudança de fase, ela está constante. Então, no gráfico temperatura-calor ou temperatura-tempo, os patamares costumam indicar as mudanças de estado físico, ou seja, aquela fase em que, aquele período em que a substância está mudando de fase. Com esse gráfico, nós concluímos essa análise sobre os estados físicos da matéria. Esperamos tê-los ajudados, né, e o aguardamos no nosso próximo encontro. Até lá, um abraço a todos e obrigado.